Pessoal, é uma satisfação falar com vocês. O meu nome é Leonel. Hoje, 13 de fevereiro, nós vamos estudar no vídeo de hoje o gráfico do índice Bovespa, depois nessa sequência Petro 4, PetroRio, Vale, Klabin, a Unity, KLBN11, três papéis que foram pedidos na semana passada. Eu fiz o estudo e hoje eu retomo aqui porque os gráficos ficaram bem interessantes, JBS, Marfrig e Minerva, BIF3. Dois papéis do setor de varejo, Via e Magazine Luiza, sempre bastante pedidos. E vamos encerrar com bancos, BBAS3, Banco do Brasil, Itube 4 e BBDC4. Lembrando que Banco do Brasil divulga o balanço nesta segunda, tá, pessoal, junto com Itaúsa, tá? Com relação ao índice Bovespa, vamos colocar aqui no nosso gráfico, índice Bovespa, aqui está. Índice Bovespa, pessoal, na última sexta, o índice toca numa região de resistência, tá? Qual é a resistência? Olha aqui na esquerda, ó. Esse topo aqui, 115 mil pontos, vamos arredondar, tá? 115 mil pontos, e depois, durante o pregão, ele recua. Ok? Fecha perto da mínima, é normal, tá? Por quê? Porque ele toca numa região de resistência, e resistência é onde a força vendedora tende a aumentar. Então bate lá e tende a cair, tende a recuar. Com relação aos pontos de suporte do índice, está num ponto de suporte, essa faixa de 113,572 é um suporte imediato. O outro suporte imediato, 113,29. O outro, 112,584. E o próximo, na média de 21, essa linha roxa mais forte, na faixa ali dos 110 mil pontos. Para cima, pessoal, vamos ter que romper 115 mil pontos para a gente imaginar que o índice vai continuar subindo. Tá? Lembrando que essa faixa aqui de 114, 115 mil pontos foi uma resistência, é uma resistência desde o ano passado. Olha aqui, ó, toca, desde setembro, né? Cai, toca, cai, arma um topo duplo, tempestade à vista, derrete, né? O índice Bovespa cai forte. Então aqui nós fizemos uma acumulação e depois dessa acumulação o índice tenta romper, volta, vai ter briga aqui, tá? Entre comprados e vendidos, porque é uma região bem importante do índice, certo, pessoal? 115 mil pontos é a barreira a ser vencida agora para o índice continuar subindo, tá? Lembrando que o índice Bovespa sobe muito em função dos estrangeiros, tá? Os estrangeiros eles têm um saldo positivo no mês de janeiro no índice na B3, na Bolsa Brasileira. Então, os estrangeiros fizeram com que esse volume aumentasse. Olhem aqui em cima, ó, volume aumentasse, o volume cresceu no mês de janeiro, fevereiro, e o índice conseguiu fazer isso aqui, ó, subir durante 5 semanas seguidas. Esse aqui é o gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, o que o índice precisa? De uma correção, uma queda. Essa correção não precisa necessariamente vir com queda, pode ser uma correção no tempo, andando de lado, 1 ou 2 semanas ou 3. O ideal seria que o índice corrigisse, principalmente lateralizado, né, 1 semana ou 2, e depois rompesse a lateralização e projetasse numa possível onda 3 toda essa perna aqui de alta. Ó. Imagina, né, gente? Poderia levar lá para a região dos 120, acima dos 120 mil pontos, se isso ocorresse. Isso é um exercício de futurologia, tá? A gente não sabe nada aqui do futuro, a gente estima probabilidades. Vamos ver se essa correção virá. Essa correção, se vier, permite aqueles que não participaram dessa festa aqui, ó, poderem entrar. Lembro que nesse tempo gráfico, o índice rompe, tá? Depois de... A última vez que havíamos tocado na média de 21 foi lá em agosto do ano passado. Olha como ele rompe, ó. Tá? Então, o que falta aqui? Falta o teste de fundo, né? Vamos testar esse fundo aqui agora. E a média de 9, a média do especulador, essa linha roxa fininha aqui, ó, ela passa para cima da média de 21, o que também é positivo. Tá? Petri 4. Petri 4 no diário. O petróleo Brent subindo muito forte. E o Brent é referência para Petrobras, né? O Brent, o petróleo, sobe muito em função também de uma
daquela situação tensa ali na Ucrânia, né? Ocidente versus Rússia, Europa, Estados Unidos versus Rússia, e isso tem impactado o preço do petróleo, que está aí subindo, chegando, né, 95 dólares, né? Com relação à Petrobras, pessoal, resistência ali em 34,66. 34,66, esse topo aqui exerce uma resistência ao preço. Bate lá, tende a cair. Tá? Fiquem de olho se romper, principalmente com o volume. O volume cresceu, né? Tá? Aqui, o volume está aqui em cima no gráfico hoje, tá? Esse volume aqui, pessoal, ó, ele foi um volume alto na sexta, né? Aliás, na sexta o índice teve um volume bastante significativo. E observem se Petrobras vai romper, porque aí é um ponto de entrada, caso rompa com volume crescente, tá? A tendência é bater lá, sentir a resistência e recuar, certo? Petrobras tem suportes imediatos 32,50 na região das médias. Depois aqui tem um suporte 31,24 aqui nesse fundo, ó, tá? Agora vamos ver PetroRio. Uma outra petroleira, né? Prio 3. O ponto de entrada de PetroRio, o timing de entrada, foi aqui, ó, 24,96, 25, tá aqui, ó, no rompimento dessa resistência. Entrar agora está um pouco fora de timing, certo? E o preço já se afastou um pouquinho das médias, então comprar agora é assumir tudo isso aqui de risco, tá? Não vejo entrada, quem entrou já entrou aqui, onde eu mencionei, né? Se esse papel continuar subindo, a próxima resistência, na minha opinião, é 27,16. E a outra lá na faixa dos 28,85. Por quê? Porque 28,85 nós temos esse topo e esse topo. Lembram que no ano passado, ali nos meses de outubro, né? Agosto, não, foi outubro e também foi novembro. A PetroRio tentou romper, olha aqui, um topo duplo e aqui um outro topo, tá? Topo duplo. Topo duplo, em análise gráfica, tempestade à vista, papel caiu. E agora o papel, se ele continuar subindo, ele busca a resistência é lá naqueles topos, tá? Se romper a resistência, o papel fica bem interessante, tá? A tendência é que ele bata na resistência, sinta e volte a recuar um pouquinho. Eu quero ver, vamos dar uma olhada no PetroRio, mas vamos ver o gráfico semanal bem rapidinho, tá? Só para a gente dar uma olhada aqui no semanal. Olha aqui, ó. O papel sobe, lateraliza 3 semanas e volta a subir, tá? Então, quer dizer, teria que esperar aqui um pullback, um retorno desse papel, uma quedinha, uma lateralização para poder entrar, tá? Porque entrar realmente agora está fora de timing. Vale. Vamos ver as ações da mineradora Vale. Esse aqui é o gráfico diário, desculpem, semanal de Vale. Olha aqui, ó, onda 1, onda 2 lateralizada, rompeu a lateralização. Na minha opinião, já está fazendo aqui uma onda 3 para cima. Entrar agora no semanal está um pouquinho, para quem gosta de manejar o risco, né? Está um pouquinho ruim, porque o papel, o preço está longe das médias, tá, pessoal? A gente compra ali na região das médias, tá? Geralmente. No diário, o que a gente observa? O preço do minério na sexta-feira pela manhã, lá em Dalian, na China, caiu forte. Isso afetou negativamente mineradoras e siderúrgicas. Por que o preço do minério caiu? Saiu a notícia da agência estatal Xinhua de que o governo, as autoridades chinesas vão investigar possíveis manipulações no preço do minério. Volta e meia surgem essas notícias na China e isso derruba o preço do minério de ferro, tá? Então o Vale caiu com uma certa força, em torno de 2%, né? E o que a gente observa aqui nesse papel? Suporte, né? Ele está numa região de suporte, 9,1 com 9,7. Tá? Se continuar caindo mais um pouquinho, 8,8 com 9,3 é um ponto de suporte e o outro na média de 21, 86 com 70. Tá? Compras somente se romper ali 9,4 com 63, esse é o topo. Ok? A Vale, pessoal,
Vejam que essa subida aqui do papel teve o suporte, o apoio do volume crescente, tá? Olhem o quanto é importante a gente acompanhar o volume, né? Para ver se ele está dando sustentação a uma alta, né? Tá? Então, sobre Vale é isso. Caso o papel rompa aquela região mencionada, se ele continuar subindo, né? 9,5 com 7,8 e depois 100, que é onde nós tivemos aqui no meados do ano passado, metade do ano passado, nós tivemos essa região aqui de topos. Na minha opinião, é ali que o papel busca, caso continue subindo, tá? Mas a expectativa é de uma correção de curto prazo aí, né? Certo? Seguindo, KLBN11. As units da Klabin. Olha, esse papel que foi pedido para nós estudarmos, por favor, não entendam como recomendação. É somente um estudo baseado no meu perfil de risco e na metodologia que a gente usa, que é a metodologia dos pivôs. Tá? Eu não vejo compra nesse papel. Tá? A queda que foi uma queda aí acentuada na última sexta, né? As médias apontam para baixo já, tá? E o papel tem um suporte importante ali em 23,77, está pertinho desse suporte, tá? Aqui, ó, esse é 23,78 por ali, né? Está praticamente numa região de suporte, ok? Se ele recuar, ele tende a encontrar resistência em 24,79 nas médias. Não vejo entrada nesse papel. Vamos dar uma olhada no semanal. Lembrando que é minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, tá? Olha aqui, ó, papel sobe, onda 1, teste de fundo. Poderia estar armando um pivô aqui, mas parece que abortou em função da queda na sexta, tá? Compras nesse papel no semanal somente se romper 26,60 ou, para quem gosta de esperar rompimento de resistência, 26,87, que é onde tem esse topo aqui que também exerce resistência ao preço. Ok? Então acho que tem que esperar um pouquinho o KLBN11. E agora eu quero ver com vocês papéis que foram pedidos na semana passada. Eu fiz o estudo aqui de JBS, Minerva e Marfrig. E eu lembro que eu falava para vocês que não era o momento adequado de entrada no gráfico diário, porque tinha bastante resistência para frente, o papel aqui estava caindo, né? Muito bem, o papel não tomou conhecimento dessas resistências, tá? E subiu forte com o volume dando apoio. Olhem como o volume está maior que nas semanas anteriores, né? Agora, gente, o gráfico ficou bem interessante. Quem aproveitou essa entrada aqui, essa subida forte do papel aí, mais de, acho que 12% na semana, né? Tá de parabéns. Imagino que tenham conseguido alguma entrada lá no gráfico de hora em hora. O gráfico de 60, até vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como o gráfico diário não dava condições de entrada, esse aqui também, olha aqui, ó, armou um pivôzinho aqui, deixou um gap na segunda, já começou em alta. Então a entrada podia ter sido feita aqui, né? No gráfico de hora em hora, aqui ou aqui embaixo, ó. E agora quem não entrou, tá? Eu imagino que muitos aí não entraram, né? Enfim, esse papel agora começa a ficar muito interessante. Por quê, pessoal? Porque ele chega nas suas máximas históricas. Inclusive ele rompeu durante a semana, né? Deixou uma sombra aqui, ó. Ele rompeu o quê? Rompeu esse topo aqui. Um topo deixado lá no ano passado. Esse topo é uma resistência. O papel rompe e volta. Normal. Por quê? Porque é uma região de resistência. O papel tende a tocar lá e cair, tende a tocar e cair, assim vai. Tá? Até o momento em que a força compradora aumenta bastante, e aí tem que ficar de olho nisso, né? Se esse papel romper aqui, ó, 39,72 por ali, 39,70, se romper essa sombra aqui, pode ser um ponto de entrada, desde que esse volume continue crescente. Agora tem que tomar cuidado com os falsos rompimentos, aqueles rompimentos que ocorrem ali entre 10 e 11 horas, com volume baixo, tá? Muito cuidado, certo, pessoal? Vemos a média de 9, média do especulador, cruzando para cima de 21, isso é positivo.
As médias que apontavam para baixo agora apontam para cima. Isso também é positivo. E o papel agora precisa ficar alguns pregões aqui andando de lado ou até fazer uma correção aqui de curto prazo, né? Nada mal se viesse, por exemplo, até 38,24, 37,77 e depois voltasse a subir com força, tá? Vamos dar uma olhada no semanal. Olha aqui, ó. Aqui dá para ver bem, né, pessoal? O papel tentando romper suas máximas históricas. Olha aqui, ó. Olha que interessante, tá? Tem que romper isso aqui, ó. Tem que romper e com volume dando sustentação a esse rompimento. O volume crescente. Vale a pena colocar no radar JBSS3, tá? Rompimento de topo histórico é algo muito importante para quem gosta de análise do gráfico, viu? Porque pode dar início a toda uma nova onda de valorização. MRFG3, Marfrig. Marfrig, pessoal. Vamos primeiro olhar o gráfico diário. Aqui na tela o gráfico diário. Observem que o papel também subiu com força, né? Já encontra resistência aqui na faixa dos 23,23. Normal, né? Uma resistência dada por esses dois topos. Tem outra resistência aqui, ó, 24,31. Tá? Na minha opinião, esse papel fica muito interessante se e somente se romper 24,31, 24,33. Esse tem que romper esses topos aqui, ó. Ok? JBS tem um gráfico um pouco melhor. Marfrig no semanal. Bom, olha, Marfrig no semanal tem um problema. Tem uma resistência em 23,81. Tá? Então é por isso que eu digo, o ideal seria esperar ele romper essas resistências aqui de cima. Ó. Deixa eu desenhar melhor aqui, para ficar mais claro para vocês. Vamos pegar essa ferramenta aqui, vamos fazer um retângulo, olha aqui. Ó. Desde novembro do ano passado, o papel tenta, mas não consegue romper essa faixa. Tá? O dia que romper essa faixa, com volume alto, aí vale uma entrada. Com possíveis alvos lá na região dos 27, 28,10, ou seja, os topos, né, esses topos aqui. Ok? E vamos ver também Minerva. Primeiramente o semanal, deixou uma vela de forte alta, tem resistência em 10,74, na minha opinião. Se romper ali, a região de 11,28 é o próximo alvo, que são esses topos aqui, ó. Tá? Para Minerva também vale a seguinte, na minha avaliação, né, a Minerva vale entrar e fica muito boa o dia que romper 11,31, tá? Porque ela vai estar rompendo resistências importantes, ok? No semanal isso. Lá no diário, o que aconteceu? O papel também subiu forte, tá? E agora sugere aí que pode ocorrer o quê? Uma correção, tá? Uma correção aqui de curto prazo. Se houver essa correção, de repente pode vir até aqui a faixa dos 9,63, se voltar a subir, aí sim o papel pode ficar interessante, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui a Siri que acabou falando comigo. Bom, então na minha opinião, o papel ele fica interessante após uma correção. Minerva, tá? Precisa corrigir um pouquinho, já que subiu bastante, né? Muito forte mesmo. Certo, pessoal? Aliás, ele deixa aqui uma Shooting Star, estrela cadente, né? Que indica sinaliza uma correção do papel. Seguindo, Via e Magazine Luiza. Gráfico diário de Via, tá? Olha aqui, ó. Sobe, subiu forte, testou o fundo, está aqui praticamente lateralizado. Tá? O que esse papel tem que fazer? Se continuar subindo, se romper aqui 4,43, se romper 4,50, que são resistências, né? O papel até pode buscar aquele alvo que é lá em 5,03, alvo dado por esse topo. Então, se deixar um candle aqui, né, uma vela, né, de máximas e mínimas maiores, para quem tem perfil agressivo, tá?
Se esse candle vier com volume alto, aqui em cima o crescente pode valer uma entrada, mas lembro que isso é para quem tem perfil agressivo, tá? O outro caminho seria entrar lá no gráfico de hora em hora e tentar encontrar um pivô aqui, ó. Olha aqui, o papel sobe, testa fundo, ou seja, se romper ali 4,42 com volume crescente dando condições. Cuidado com os falsos rompimentos. Aquele rompimento aquele candle que vem aqui depois volta, tá? Cuidado com isso. Então, essa é uma opção, tá? A outra seria esperar o papel romper 5,04. Romper esse topo. Porque aí ele teria armado um pivô e aí buscaria ali 5,36, 5,92, tá? Mas isso depende muito também da inflação, né? Ficar aí sob controle, parar de subir. Cada vez que a inflação sobe, o mercado vai lá, aumenta a expectativa para a Selic e isso derruba o preço desses papéis. Simples assim, tá, pessoal? Aliás, o mercado já está precificando, não é nem esse ano de 2022, é o ano de 2023 já para esses papéis do setor de varejo, né? Então, a minha opinião sobre Via é essa, tá? Eu não vejo entrada aqui, a não ser para quem tem perfil agressivo, se o papel deixar um candle de máximas e mínimas maiores. Vejo a média do especulador já apontando para baixo, isso é negativo. MGLU3, Magazine Luiza. O que a gente pode esperar desse papel aqui, pessoal? Olha, o papel vinha fazendo zigue-zagues para cima. Tem um suporte aqui, deixou uma vela de forte baixa na última sexta. Se continuar caindo, na minha opinião, suporte 6,20. Resistência onde? Resistência 7,35. Então, se subir, aqui encontra resistência. Bate e tende a cair. Se um pouquinho mais em cima, né, na faixa ali de 7,42 também tem resistência, tá? Não vejo nada a fazer nesse papel neste momento, certo? Tá no semanal, lateralizado praticamente, né? Lateralizado, tá? E, aliás, muito longe das médias, né? Muito longe. Desde agosto do ano passado, o papel não toca na média de 21. Tecnicamente, a média de 21 aqui é uma resistência. Então, se subir, lá encontra resistência, tá? Um desvio da média bastante grande. Muito bem. Vamos seguindo o nosso estudo e finalizar com os bancos. Como eu mencionei, BBAS3 divulga balanço na semana, agora nesta segunda-feira, tá? Isso pode trazer volatilidade para o preço do papel. Esse aqui é o gráfico diário de BBAS3. Vejam que caprichosamente o BBAS3 toca num ponto de resistência e depois recua um pouquinho. 33,60 é a resistência dada por esse topo e por esse topo. Tem um topo aqui em julho do ano passado, né? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui é uma faixa de resistência que o papel não consegue romper. Será que agora vai? Olha, tá com todo jeito aqui de que pode ir, né? Deixou tudo pronto aqui, é um gráfico bom. Olhando tecnicamente é um gráfico bom. Por quê? Porque o volume sobe, o papel sobe, depois de fazer uma correção até a média de 21. Tá? Se romper ali 33,65, vamos arredondar para 33,65, próxima resistência naquela faixa ali de 34,26, depois 35, depois a região ali de 36,19, quem sabe busca o topo, né? 36,75. Qual topo? Esse topinho aqui, ó. Deixado lá em junho do ano passado. Antes do papel começar a derreter, como todos os bancos, né? Foi em junho, né? Tá? É um gráfico que vale a pena colocar no radar. E olhem o gráfico. Olhem aqui o gráfico semanal. Olha aqui, ó. Sobe forte, testa fundo e começou o rompimento. Tá? Começou o rompimento. As médias apontam para cima, certo? Vamos esperar o balanço, né, para ver como é que o mercado reage a BBAS3 Banco do Brasil, tá? Mas ele é um gráfico interessante se romper esse nível aqui, ó, se romper essa resistência ali em 33,64, 33,65, que aí ele pode buscar o topo. Aqui, ó, tá? O topo lá de junho do ano passado. Então vale a pena colocar no radar. BBDC4.
BBDC4 no semanal precisava fazer uma correção após essas 5 semanas de alta. Só que a correção veio com muita força, né? Uma paulada no papel. É um candle de baixa, ok, vamos ver, né? Espero que pare por aqui essa correção. 20,66 é um ponto de suporte. Se voltar a subir e se romper 23,18, pode ser um ponto de entrada, porque ele estaria armando um pivô de alta. Tá? Lá no diário, a gente não vê neste momento entrada no papel. Por quê? Porque ele perde aqui suportes importantes. Tá? Inclusive deixou um buraco no gráfico, aqui um gap, né, com aquela queda em função do balanço. Vejam o quanto a divulgação do balanço impacta o preço. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes até ficar de fora de um papel no dia ali do balanço, né? Comprar durante enquanto o mercado está digerindo o balanço é um pouco perigoso, dada a volatilidade. Resistência imediata 21,87 na média, tá? E tem que ver como é que esse papel aqui vai se comportar. Tá? Compra só se ele armar um pivô aqui, ou lá no gráfico de hora em hora se ele armar um pivô também. Tá? E se o volume crescer. E vamos terminar com YouTube. Itaú. Itaú, pessoal, o mercado gostou do balanço, rompeu aqui essa faixa de resistência, né? Tá indo embora. É hora de comprar? Tecnicamente, para quem faz manejos de risco, não, porque está longe, né? A compra foi aqui, ó. Foi um gap, né? Difícil de comprar. Então, quem já estava no papel, quem fez aquela compra ali em 24,12 está aí, botando mais dinheiro no bolso, né? Tá? O papel consegue romper resistências importantes, tá? E, se continuar subindo, ele busca aqueles topos de junho do ano passado, 28,50. Aqui, ó. Lembrando que junho foi aquele mês que foi um divisor de águas no mercado, né? Os bancos começaram a derreter, tá? E fizeram aquele fundo em dezembro, né? Itaú caiu lá de 28 e foi parar em 21. Uma queda muito forte pro Itaú, né? Depois começou a fazer zigue-zague para cima e reverteu a tendência, né? Tá? No semanal, Itaú, olha aqui, ó, sobe, testa fundo, onda 3. Tá? Tem que esperar uma correção do papel, seja andando de lado ou seja caindo um pouquinho, para quem quiser entrar, porque o papel agora está muito longe das médias. Entrar agora é um pouco arriscado, porque o preço está aqui, média está aqui. Isso aqui tudo é o tamanho do risco. Tá? Tem que esperar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Nos vemos no próximo domingo. Tenham todos uma excelente semana.